receber da tua palavra. Amém? Ficou um pouco alto o retorno aqui. Vamos lá, a gente vai projetar os versículos, queridos. Se você quiser abrir a tua Bíblia, você pode abrir. Você que está aí na tua casa também vai ter o versículo aí projetado. O Mateus 9, o versículo 35 ao 36, é um texto, uma passagem que descreve o ministério de Jesus. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam como? Aflitas e desamparadas, como ovelha sem pastor. Amém? Amém? O Senhor Jesus Cristo começa o ministério dele e ele está em constante movimento. Ele vai ensinando nas sinagogas, o que eram as igrejas da época. O Senhor vai ensinando de cidade em cidade, de povoado em povoado, e ele, ao mesmo tempo que vai ministrando as pessoas, ele vai fazendo um diagnóstico de como estava o povo de Deus de sua época. E esse diagnóstico é uma constatação triste. Ao final desse diagnóstico, ele chegou à conclusão que o povo estava doente, tinha muitas enfermidades, o povo estava aflito, o povo, em outras versões, fala que o povo estava cansado, que o povo estava exausto, o povo estava desamparado, tal como ovelha sem pastor. O Senhor se depara com um povo doente, cansado, aflito, desamparado. Então o Senhor Jesus Cristo continua, e em Mateus, o capítulo 11, tem um apelo do Senhor Jesus, Mateus 11, um dos apelos mais empolgantes dos evangelhos. O Senhor Jesus olha para esse povo que está cansado, desamparado, exausto, aflito, sem pastor, e o Senhor Jesus faz um apelo um dos mais lindos dos evangelhos, que diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor está chamando as ovelhas cansadas, as ovelhas sobrecarregadas, as ovelhas exaustas ao descanso. O Senhor está chamando as ovelhas desamparadas para o seu pastoreio. Então, queridos, a pergunta importante a fazer, e que toda pessoa que lê um texto bíblico precisa fazer, é: por que o povo estava doente? Por que o povo estava exausto? Por que o povo estava aflito? Essa é a pergunta. E eu preciso te adiantar que as pessoas não estavam doentes, e nem aflitas, e nem sobrecarregadas por causa do sistema econômico, não era. Por causa do sistema econômico, não era por causa das perseguições, não era por causa de um levante feiticeiro, não era por causa da idolatria da época, não era. O povo estava doente por causa da mensagem que recebia de seus líderes. Fala assim: eita Deus! Estavam doentes porque estavam recebendo uma mensagem contaminada com aquilo que Jesus chamou de fermento dos fariseus. Qual é o fermento? A hipocrisia. Qual é o fermento? Responda. A hipocrisia. Qual é o fermento dos fariseus? A hipocrisia. Os fariseus tinham um discurso completamente desconectado da prática, da vida real. Então Jesus denuncia esse sistema hipócrita, esse sistema de aparências. E em Lucas 11, o versículo 46, Jesus então começa a denunciar. Nesse capítulo todo, Jesus está batendo pesado, e Jesus fala assim: quanto a vocês, peritos da lei,
disse Jesus. Ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar. E vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Pelo contrário, botava mais peso. A mensagem que esse povo recebia era uma mensagem que oprimia, era uma mensagem que trazia culpa, que trazia peso, que trazia condenação. É isso. A esse sistema religioso, desconectado da prática, a esse sistema religioso de aparências, que mais valoriza as aparências do que a essência, a esse sistema chamamos de religiosidade. Um sistema hipócrita de aparências. Por fora, como dizia minha avó, falecida irmã Nazaré, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Jesus falava com mais firmeza, chamava de sepulcro caiado. Por fora está branquinho, mas por dentro está apodrecido. Então, o que estava adoecendo as pessoas, era esse sistema religioso fundamentado na aparência, fundamentado no ritual, fundamentado na hipocrisia. É isso que estava adoecendo as pessoas. E o ministério de Jesus se opõe a essa estrutura hipócrita. Existe um autor, eu acho que tem um livro dele aí, que chama Rick Joyner. Esse autor diz o seguinte, diz que a religiosidade causa mais dano à igreja do que todas as seitas aí de nova era, de satanismo, de espiritismo. A religiosidade traz mais prejuízo à igreja do que todas essas seitas juntas. Todas essas seitas juntas. Então, o sistema instituído pela religiosidade, ele é dominado por um espírito maligno. Ele que nos domina, que quer nos dominar, que o principal adversário da nossa fé, o principal adversário da nossa espiritualidade, é esse espírito que quer nos conduzir à religiosidade, ao ritual, às aparências, vazio, desconectado de essência. Então, queridos, talvez você pode pensar assim, graças a Deus que o Senhor me libertou disso, né? Mas eu preciso te dizer, não somos seduzidos por seitas, não somos seduzidos por um sistema idólatra, um sistema espírita não nos seduz, mas precisamos admitir que uma aparência desconectada da essência às vezes nos seduz. Que é a projeção de uma vida espiritual saudável, a projeção de uma vida espiritual que a gente não vive, precisamos ser francos, às vezes nos seduz. E isso é espírito de religiosidade. Projetar ser um crente, curado quando não sou, espírito de religiosidade. Projetar uma fé que ainda não vivo, é o espírito de religiosidade, querendo nos pegar pelo tornozelo e nos levar cativos. Então, se sonhamos em maturidade, nós precisamos claramente vencer esse espírito que ronda aqui, ronda aqueles que servem ao Senhor, que quer nos conduzir a um sistema distante, um sistema contrário ao do Senhor. Contrário por quê? Porque as palavras mais duras de Jesus, ela não foi dirigida aos imorais. As palavras mais duras de Jesus não foi dirigida aos adúlteros, aos beberrões, não foi. As palavras mais duras de Jesus foram dirigidas aos religiosos, a um povo chamado fariseu. Esses foram alvos das palavras mais duras de Jesus, aos religiosos.
E por outro lado, quem agitou e quem conspirou contra Jesus, quem cuspiu no rosto de Jesus, não foram lá, os soldados romanos, não foram. Quem conspirou, quem cuspiu em Jesus, foram os religiosos. Foram os religiosos da época. Então, há um conflito histórico. Fala para o teu irmão, é histórico. Fala, é histórico, não é de hoje. Há um conflito histórico entre o Espírito de Cristo e o espírito da religiosidade. Há um conflito histórico entre o Espírito de Cristo, que é um espírito da transparência, do quebrantamento, com o espírito da religiosidade, que é das máscaras, do disfarce, da fachada, da cara de pau. Há um conflito histórico entre o amor, a compaixão e a misericórdia. E do outro lado está a hipocrisia, a condenação, a aparência. É histórico. Então, olha como os fariseus tratavam o povo, é o texto de João. Ninguém jamais falou da maneira que esse homem fala, declararam os guardas. Os guardas estavam impactados com a fala de Jesus. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa o quê? Essa ralé, que nada entende da lei, é maldita. Esse é o sistema da religiosidade. Queridos, é um sistema opressivo, dominador, que taxa as pessoas, que amaldiçoa as pessoas, porque as pessoas não convivem, não comungam da mesma ideia. Entende? Então, na minha concepção, a religiosidade, ela tem uma habilidade tremenda de transformar pessoas em zumbi. Pessoas vivas, vibrantes, alegres, tomadas pela religiosidade, vira zumbi. Primeira coisa que a religiosidade faz, queridos, ela cega. A pessoa não consegue enxergar o que faz e o que vive. A segunda coisa que a religiosidade faz, a religiosidade é capaz de nos desconectar de Deus e nos sobrecarregar de rituais. Ela te desliga de Deus e te enche de atividade. Te desconecta de Deus. A outra coisa que a religiosidade faz, sabe o que é? É te desconecta das pessoas. Te desconecta do irmão, cria separação com o irmão e te liga, sabe o quê? A regras, a código de conduta. É isso. Então, a essência da realidade, da religiosidade é assim: ele vive a lei do certo em detrimento da lei do amor. Entende? A lei do certo. Ele ama as regras. Ele ama o estereótipo, ele ama os códigos de conduta, mas despreza as pessoas. É assim, essa ralé, esse povo maldito, é assim que trata. É assim. Então, queridos, discernindo esse ambiente, e isso aqui é muito legal, discernindo esse ambiente pesado da religiosidade, Jesus apresenta três parábolas mostrando como se libertar da religiosidade. Então, Jesus apresenta em três histórias o antídoto para desintoxicar desse sistema que adoece, desse sistema que nos leva a virar um zumbi. Lucas, pode abrir a tua Bíblia, eu vou projetar aqui, mas é legal porque eu não vou projetar todos os versículos e você pode aí acompanhar. Lucas, o capítulo 15, Jesus vai apresentar três parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo, o filho perdido. Lucas, o capítulo 15, o versículo de 1 a 3, diz assim,
todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. E então Jesus lhe contou esta parábola. A primeira parábola que Jesus vai contar é a parábola da ovelha perdida. Você tem 100 ovelhas, você perde uma, então você não vai aceitar perder uma. É muito natural, é muito razoável que você vá atrás da ovelha perdida. Sim ou não? Não é? E os fariseus concordaram. Os fariseus, opa, olha, como é que Jesus está pregando bem hoje? Não é? Um cutucou o outro e falou assim, rapaz, o que está acontecendo com ele? Não é? E em seguida, Jesus faz uma outra parábola, que é da moeda perdida. E é muito razoável que ao perder uma moeda, você se dedique a encontrá-la. Afinal, ninguém desperdiça dinheiro, né? E os fariseus olhavam para o outro e falavam, é verdade, verdade. Rapaz, Jesus está pregando bem hoje. Então, queridos, Jesus apresenta a terceira parábola, a do filho pródigo, e essa parábola é um checkmate na mentalidade religiosa. Entende? O checkmate é o seguinte: se você não aceita perder um animal, se você não aceita perder uma moeda, por que aceitaria perder uma pessoa? Fala assim, se você não aceita perder uma ovelha, se você não aceita perder uma moedinha, por que aceitaria perder um filho? Faz assim, checkmate nessa mentalidade que detesta pessoas, que exalta regras. Checkmate. Então, a parábola é a mente da religiosidade, queridos, a mente do fariseu, a mente dominada por esse sistema, não entende perdão, não entende amor, não entende misericórdia, não entende compaixão. O que esse povo entende é de tribunal. O que esse povo entende é que acusa, julga, condena, exclui, corta, é assim. É disso que eles entendem. Eles entendem de lei, eles entendem de regras, eles entendem de código. Amor, compaixão, misericórdia, não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido para eles. Eles não compreendem de jeito nenhum a graça de Deus. Não compreende. Então a parábola do filho pródigo, Jesus ilustra, Jesus desenha e pinta para fazer com que todos entendam a graça de Deus. Fala para o teu irmão, a graça de Deus. Então, através dessa parábola, Jesus vai contestar a religiosidade. Qual é o antídoto para a religiosidade? Fala para o teu irmão, a graça de Deus. A graça de Deus. Eu vou escolher aqui, o Fábio, fique esperto, toda vez que nós falarmos no texto pai, você vai contar, e a Bruna vai contar filho. Toda vez que eu ler no texto pai, você vai contar 1, 2, 3, fique esperto, que nós vamos falar, fique esperto. Filho, você. O João, toda vez que falar Senhor, você conta. Toda vez que falar servo, você conta. Estamos entendidos? Então, vamos lá. A parábola do filho pródigo, eu sei que você conhece. Já foi muito abençoado por essa palavra, mas permita que o Espírito Santo te traga algo diferente. Lucas, o capítulo 15, do 11 ao 24. Jesus continuou, parábola da ovelha perdida, parábola da moeda perdida. Jesus continuou, vai continuar contando mais uma parábola. Um homem tinha 2 filhos, um homem tinha 2, conta. O homem continuou, desculpe, Jesus continuou, fica esperto. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha
e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou um pai digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Uau! Essa é a parábola do filho pródigo. Então, queridos, na visão dos fariseus que estavam todos ali, e quando Jesus começa a contar essa história, e o filho pede herança, um fariseu cutucou o outro e falou assim: que herança? Ninguém vai dar herança. E aí, Jesus, na história, o pai entrega a herança, e os fariseus: que pai retardado, olha que pai tolo. Né? E entenda que esse pai é a figura de Deus, esse filho somos nós, né? E os fariseus: nunca, mas onde já se viu esse pai entregar a herança? Vai se arrepender, né? E o menino sai e começa a desperdiçar a herança. Um cutucou o outro e falou: está vendo, mas eu estou impressionado como Jesus está pregando, né? E aí de repente o garoto entra numa destruição total e passa fome e vai parar num chiqueiro de porco, e os fariseus estavam dizendo amém. É assim, bem feito, que bom, é isso que ele merece. E ele estava com fome e quer comer, e nem comida de porco dava. E os fariseus: uau, porque essa é a ideia, essa é a mentalidade dos fariseus. Mas de repente o menino começa a dizer que vai voltar para o pai, e os fariseus: volta que eu quero estar lá para ver o chicote estralar. Volta, nossa, volta, porque você vai ver o que teu pai vai te fazer, não é? E o menino volta, e quando tem aquela recepção, os fariseus: não dá para ouvir Jesus. Os fariseus, quando tem aquela recepção calorosa que você acabou de ler no texto, os fariseus: não, é difícil ouvir esse homem. É difícil ouvir esse homem. Por quê? Porque a religião não entende a graça. A religião não entende a graça. Então, queridos, nesse texto, Jesus vai nos mostrar vários aspectos da graça de Deus. Então, o primeiro deles é que, o primeiro aspecto da graça, a graça nos permite relacionamento. Fala para o teu irmão: relacionamento. Relacionamento. E que nível de relacionamento? Qual era a relação estabelecida nesta parábola? Quantas vezes você contou Senhor, João? Nenhuma. Quantas vezes você contou servo? Nenhuma. Quantas vezes você contou filho? 9. Pai, quantos? 9 vezes. Quantas vezes você contou filho? 8 vezes. Aqui, queridos, a relação não é de servo e senhor. O relacionamento não é de servo e senhor. O relacionamento é de pai e filho. A graça nos faz filho. Fala para o teu irmão: a graça nos faz filho. Em todo o tempo, seja perto de casa ou longe de casa, seja no conforto ou no chiqueiro de porco, esse menino sempre disse: eu tenho um pai. Sempre se referiu a quem? Ao pai, não ao Senhor. O pai consolidou no filho uma identidade forte. Ele sabia que era filho.
A graça de Deus nos adotou, a graça de Deus nos fez filhos. Agora, a religiosidade quer nos roubar esse relacionamento de pai e filho e nos conduzir a um relacionamento de performance. Se eu faço, eu preciso fazer para merecer, eu preciso fazer para ter um retorno. Esse relacionamento qual é? Não é de pai e filho, esse é um relacionamento de servo, de escravo com o seu Senhor. Entende como a religiosidade rouba? A primeira expressão da graça é relacionamento. Em que dimensão? De filho. Outra expressão da graça, herdeiro. A graça nos faz herdeiro do Pai. Vamos fazer um paralelo aqui. Não vamos julgar o valor, o mérito do pedido do menino. O pedido não tinha cabimento mesmo. Não faz o mínimo sentido perder a herança com o pai em vida. É ousado demais. Beleza? É ousado demais. Mas tem um lance aqui. O jovem entendia que ele era herdeiro do pai. O jovem entendia que ele era proprietário de parte dos bens do pai. A graça nos faz herdeiro e nos permite ser ousado. Fez uma ousadia tola, mas a graça te faz herdeiro e te permite ser ousado na presença do Pai. Ouse na presença do Pai. Ouse na presença do Pai. Esse aqui foi maluco de pedra. Pediu herança com o pai em vida. E o pai? O pai deu, o pai entregou. Segunda expressão da graça. A graça nos faz herdeiros e nos possibilita ser ousados. Preciso acelerar porque nosso prazo foi. Um dia eu prego de novo. Outra expressão da graça, liberdade. Fala para o teu irmão, liberdade. Liberdade. O pai entrega a herança, o texto bíblico diz que passado algum tempo, o rapaz decidiu ir embora. Foi viver do jeito que queria. Foi viver do jeito que queria. Isso nos mostra que o filho era livre. O filho era livre. O pai não agia como um dominador, como um controlador, como um chantageador. O pai não entregou a herança como uma ferramenta de chantagem. O filho era livre. Foi viver do jeito que queria. Viu? Uma das marcas do ministério do Senhor Jesus é a liberdade. Uma das principais marcas do ministério de Jesus é a liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o Filho? É Jesus Cristo. É Jesus. Uma marca da vida em Cristo. Uma marca da graça. A graça produz em nós liberdade e não escravidão. Fomos comprados pelo sangue de Cristo para viver livres. 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 A religião não. A religião está contrária à graça. A religião nos prende. Nos prende. Mais uma expressão da graça. Outra expressão da graça. Responsabilidade. Essa é a boa. Vou falar bastante nessa. Essa eu não vou abreviar. Fala para o teu irmão. Responsabilidade. Aqui, queridos, a graça não nos exime de responsabilidade. Fala para o teu irmão, porque há um falso evangelho que reina por aí, que pensa que a graça é autorização para uma vida inconsequente. Fala para o teu irmão, a graça não nos exime de responsabilidade. A graça não alivia. A graça não alivia. A graça cobra de mim e de você responsabilidade. O rapaz recebeu os bens, mas o que diz o texto? Que ele desperdiçou os bens, que ele foi viver irresponsável, que ele passou por necessidade, que ele foi trabalhar num emprego péssimo, num emprego que ninguém queria. Lembre-se que porco para o judeu é um animal imundo.
O pior serviço que tem. Lembre que esse rapaz passou fome. Lembre-se que esse rapaz passou uma condição subhumana. Queria comer até a comida dos porcos e não tinha. Lembre-se que esse rapaz foi para uma vida degradante. Então, queridos, aqui tem um ensino muito forte. A graça não é permissão para a vida de pecado. A graça não é permissão para uma vida irresponsável. A graça não confunda a graça com uma vida inconsequente. Não confunda a graça. Não dá nada. Não confunda. O jovem viveu as consequências da sua má escolha integralmente e sem a interferência do pai. Eu vou repetir isso aqui. O jovem viveu as consequências da sua escolha ruim integralmente. Fala para o teu irmão, integralmente. Sem socorro do pai. Às vezes, eu e você, quando a gente vê os nossos filhos vivendo as consequências dos erros deles, a gente vai lá e vê o caldo entornando, a gente com a experiência de vida vê que o negócio não vai terminar bem, a gente vai lá e socorre, não é? Mas aqui, o pai respeitou o livre-arbítrio do filho. É isto que você quer para a tua vida, filho? Vai na paz. Seja abençoado. Viveu integralmente as consequências dos seus erros. A graça não nos exime das responsabilidades. Pelo contrário, o pai deixou com que a dor cumprisse o seu papel de escola. O pai deixou que a dor cumprisse um papel pedagógico na vida do filho. A gente aprende com os nossos erros. A graça requer, sabe o quê? Retorno, confissão, arrependimento, quebrantamento. É isso que diz essa história. É isso que diz essa história. É isso que a graça requer. Mais uma expressão da graça nesse texto aqui, ó. Amor incondicional. É lindo ver como o pai recebe esse garoto. Diz o texto que o pai o vê ao longe, o que me dá a impressão de que esse pai alimentava uma expectativa, dia após dia, de encontrar esse menino novamente. E quando o pai vê, o pai não fica durão, o pai corre, abraça, beija, uma recepção espetacular, uma recepção inconcebível para a mente religiosa. Então aqui os fariseus, não, beijou, abraçou, saiu do chiqueiro de porco, imagina o cheiro desse menino, não dá. Não entende a graça, não entende essa dimensão do amor de Deus. Então, queridos, nesse detalhe, tem um lance bem legal aqui, no Lucas 15, o próximo slide aí, o rapaz faz um ensaio do discurso. Sabe o que é? Quando ele caiu em si, ele viu a besteira que fez, ele faz um ensaio do discurso, ele fala assim, eu vou falar para o meu pai, olha, eu vou fazer isso aqui, eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de seus empregados. Pai, eu fiz lambança, eu admito o meu erro, eu confesso, eu estou quebrantado, eu estou arrependido. Faz o seguinte, trata como um empregado seu e para mim tá bom. É esse o plano do discurso, entende? É o plano do discurso. Mas o que a gente vê aqui, queridos, é a culpa tentando roubar a identidade de filho, é a culpa empurrando o filho para a religiosidade. Mas o interessante desse texto é que este é o ensaio, mas quando ele vai para o discurso real e ele encontra com o pai, é o próximo slide. Lucas 15, 21. Esse é o discurso real. Então agora ele encontra com o pai, ele é abraçado, é beijado, e ele vai dizer ao pai... O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Falta um pedaço aí. Qual é o pedaço que falta? É aquele papo de tá bom para mim ser empregado. O texto mostra o seguinte,
não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Colocam um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Viu? O pai interrompe o filho. O filho não teve a oportunidade de falar que estava bom para ele ser um empregado. Sabe por quê? Porque o pai tem filhos. O pai não tem escravos. O pai não... Viu? Deus nunca vai te rebaixar da posição de filho. Você é filho. Não ocorre uma mutação. Ah, você está na casa do pai, você é pai. Você está longe da casa do pai, não ocorre uma mutação e você deixa de ser filho. Você continua tendo o DNA do pai. Entende? Entende isso? O Senhor nunca vai te tratar com algo menos do que filho. Filho amado. Amado em casa, amado longe de casa. A ideia de que a minha identidade está vinculada à minha atitude, a ideia de que meu valor está vinculado à minha performance, é religiosidade, não vem da graça. O filho pródigo estando em casa era filho, estando lá no chiqueiro era filho. Era filho. Era filho amado, o tempo todo filho amado. Concluindo, meu querido, a graça, o amor do Pai, não lhe poupou as consequências da desobediência, mas ao voltar arrependido, ele foi restaurado à posição de filho. Ao voltar arrependido, ele foi restaurado à posição de filho e teve uma grande festa. A graça termina em festa. Amém? Celebre a graça do Senhor na tua vida. Como que a gente canta aqui? Aleluia, aleluia, teu amor me alcançou. Não é por mérito. Eu não mereço estar aqui, queridos. Eu não mereço. Eu não mereço ser um ministro da palavra. Você não merece o status de filho amado, de ministro do evangelho. É a graça do Senhor que nos recebe e nos faz filhos, herdeiros, responsáveis, amados incondicionalmente. Amém? Amém? Rompa com a religiosidade. Como é que eu faço isso, pastor? Viva a identidade de filho. Viva a graça do Pai, a graça do Senhor. Amém? Quero convidar você a se pôr em pé. Nós vamos, nesse momento, participar da ceia do Senhor, celebrando a festa proporcionada pela graça.